Olá pessoal, um ano longe de vocês, eu estou aqui de volta para poder a gente bater aquele papo, a gente trazer outras pessoas aqui e a gente incrementar cada vez mais esse canal e fazer crescer essa família, tá? Mas esse ano aconteceu muita coisa, né? Aqui no cenário interno, eu passei a ser estudante de Direito, estou aí cursando o terceiro período de Direito para poder estar mais preparado aqui e conversar com os convidados de uma forma que lhe traga mais curiosidade. E no cenário externo também aconteceu muita coisa. Olha só o que aconteceu. Aconteceu isso também, isso também, e isso também. Você acha que isso é pouco? Isso tudo me afastou um pouco e me desanimou bastante, para falar a verdade para vocês. Infelizmente, nosso cenário da política tem piorado, né? A gente tem aí ministros do STF governando o nosso país da pior forma, né? Com autoritarismo nunca visto antes, nem mesmo no ano de 1964, na nossa ditadura, no auge da ditadura militar, quando nós estávamos de fato ali, de fato e de nome, sendo ditatoriados. Agora não, agora a gente está no país democrático de direito, mas o que prega na prática é isso aí que vocês viram, tá? Gente, e para começar, para voltar, eu estou aqui com os calheiros e com os liras. Você imagina que eu trouxe os caras aqui para voltar, o Lira e o Calheiro. Você imagina isso? Como é que seria esse encontro aqui em Alagoas? E seria assim, ó. Traz aqui o Lira aqui na minha frente e o Calheiros. Valeu pelo convite, agradeço. Mas é Everton Calheiros e Isso. Vitor Lira, né? Isso. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Rodrigo. Você é liderança jovem aqui em Alagoas, que traz uma visão política já da sua geração aí, para poder a gente bater um papo com a galera aqui, né? Isso mesmo, Rodrigo. A gente está aí à frente de um projeto de liderança de jovens conservadores e principalmente cristãos. Certo. E o Everton ele é líder também, já há dia, mas é líder de fato também na igreja, congregando ali com muitas vidas, trazendo Sim, para sim. perto de Cristo de novo. E Amém. também tem uma veia na política, né, Everton? Isso. Pessoal, só pra tirar a brincadeira, eu não sou família do Renan. Aí eu tenho dúvida. Enfim. Mas é isso, desde que eu me conheço por gente, eu sempre tive interesse em política, em religião, e aí, pouco tempo recente, na verdade, eu comecei a associar os dois. Disse, rapaz, acho que tem futuro aí, juntar os dois tem futuro. E estamos Sério? aqui. Então, para começar, vou convidar vocês para um café. Vamos se Opa, servir. opa. Por gentileza, um café. Ó, a fumacinha, ó. Corta aqui para essa câmera. Corta, para ver a fumacinha saindo. Opa, a câmera se atrapalhou. Ó lá. Um cafezinho na hora feito. Ó, agora pegou ali, ó. Tá pegando. Por favor, Oxe, sirvam-se. com certeza. Eu estou na época fitness e eu vou logo de adoçante aqui, tá? Cadeirinho, servir Pô, meu você. irmão, Rodrigo, obrigado, tá viu? bom, quer Tamo mais? junto. Não, tá ótimo. Quer não, Tá Calheiros? Calheiros vai de picanha. ótimo. Eita. Mata logo um boi na Eita, fazenda. recebo, O jatinho amém. desce, merecia. E merecia foi bom. E o Lira? O Lira tá como? Deixa ele. Tá com os iates por aí, perdido, ninguém sabe. Na barra São E Miguel. aí? Deixa pra lá, deixa abaixo, né? Dar o primeiro gole pra gente brindar esse novo encontro aqui e a gente Meu ter irmão. vários desses que Amém, nos amém. traga muita informação e os nossos ouvintes fiquem cada vez mais envolvidos com a gente, tá? Vitor, e aí? O que é que você tem de expectativa sobre esse ano eleitoral? Como é que tá aí o seu coração em relação ao Bolsonaro, ao Lula e ao governo do estado, como a gente tem aí essa guerra aí de JHC e Renan Calheiros, que numa quarta-feira acaba numa fazenda, os dois tirando selfie e um churrasquinho juntos. Isso. Como é que você está enxergando isso tudo? Então, Rodrigo, primeiramente agradecer pela oportunidade de estar aqui com você, que abriu espaço para a gente trazer um pouco da nossa visão
sobre o cenário político da nossa, não só da nossa região, do nosso Nordeste, como do nosso estado, Alagoas, e o cenário nacional também, né? Cara, olhando assim, a grosso modo mesmo, é desesperador o cenário que a gente tem hoje. Tanto a visão, por exemplo, se o Flávio Bolsonaro ganhar, que é o que a gente espera, né? A gente não acha que é o ideal, mas é o que a gente vai torcer para ganhar. Contra o Lula, todo e qualquer candidato a gente vai abraçar e vai fazer campanha de graça, se for preciso, para tirar o Lula. Mas, mesmo que o Flávio Bolsonaro ganhe, a gente vai travar uma outra guerra, que é a questão dos ministros do nosso judiciário, do STF, né? Você vê aí o exemplo do Jair Messias Bolsonaro, nosso presidente, o melhor presidente que o Brasil já teve. Tinha a faca e o queijo na mão e ao mesmo tempo não tinha, né? Então ele era presidente, mas quem tomava as decisões era o STF. Então a gente precisa muito, foi o que motivou a gente a tentar fazer um pouco, né? Foi muitas canetadas, né? Muitas com prazo, canetadas. Né? Com prazo, né? Tudo era 24 horas, né? Isso. E aí eu acho que o presidente Bolsonaro, ele pecou, sou um leigo no assunto, quando ele aceita aquela decisão do STF de não nomear uma margem para diretor da Polícia Federal, né? Ali eu acho que ele tinha que pegar a Constituição mesmo, abrir assim, chamar a imprensa, abrir a Constituição e dizer, essa é uma prerrogativa minha e eu vou cumprir. Eu vou cumprir e pronto, cumpriria. Entendeu? Você acha que a Constituição, ela não está apenas letra de lei, quer dizer, nem letra de lei, porque letra de lei ela é respeitada, né? Ela está como é um mito, não, mito da caverna, né? É quase uma utopia. Uma utopia, né? Nossa Constituição, né? Porque não tem mais surtido efeito, né? Tanto para no que se diz respeito a, de fato, a democracia, né? Com liberdade de expressão. Você vê hoje aí o Bolsonaro, no dia de ontem, ele teve o seu direito de falar com o próprio filho cerceado, né? Quanto também no próprio direito do voto, né? Do eleitor, porque ele tem uma interferência muito grande. Nós tivemos no dia de ontem também uma interferência direta do Supremo Tribunal Federal, a primeira junto do Gilmar Mendes com o Alexandre de Moraes, no TSE, que quando foi presidido pelo Alexandre de Moraes não teve interferência nenhuma. Então, é uma interferência muito forte que vai resultar numa inversão de voto, né? Numa conversão de votos. Como é que você enxerga isso daí, essa leitura da Constituição? Hoje, Rodrigo, Everton, a gente chegou no cenário do Brasil que se cumpre aquela música, né? Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Então, veja, a Constituição está falando algo e os caras vão lá e rasgam praticamente, literalmente, a Constituição. Como é que a gente pode resolver isso, na minha visão? Ou ficar a pátria livre, ou morrer de fato pelo Brasil. Então, aquela conversa, principalmente da gente, do nosso aspecto político, da direita, de que ordens ilegais não se cumprem, quando o Xandão dava uma ordem para o policial federal ir lá coagir um político de direita, um deputado de direita, que os próprios políticos de direita que têm foro privilegiado, que têm toda a condição para falar, para parlamentar, que é parlar, falava que o policial lá, o que está lá no baixo da agulha lá, dizia que ordens ilegais não se cumpria. Não era para os policiais cumprir ordens ilegais. Sim. Então, ao mesmo tempo que os nossos representantes falam que o policial não tinha que cumprir ordens ilegais, cumpre ordens ilegais. Então você vê os nossos políticos de direita, com mandato, senadores, deputados, obedecem ordens ilegais, mesmo tendo toda a prerrogativa de não obedecer. De não obedecer e de poder lutar também, né? Everton, você é um menino de fé, conheço muito bem sua história. Como é que nós permanecemos na fé, entendendo o que Deus quer, diante de tantas adversidades e perseguição cristã? Perseguição religiosa. Sim. Cristã não, porque a perseguição religiosa já existe há muitos anos. Sim. Mas ela tem se atenuado para o lado cristão. Por isso que eu confundi os nomes. Sim. Como é que você está enxergando Rapaz, isso? Esse é um tema bem complexo, porque assim, não é algo que você consiga entender de primeira. Meu exemplo,
eu era avesso à situação de pessoas religiosas estarem na política. Eu acho que como metade da população brasileira que diz que política e religião não se mistura. Acho que metade, se não for mais. Mas aí eu disse, cara, comecei a pensar, né? Cara, Deus tem um plano para tudo. Deus tem um plano para tudo. Então, é necessário haver representantes dentro da política, no caso a gente está falando do Brasil, dentro da política brasileira, que também entendam e tenham esse discernimento do que é moralmente correto. Porque, por exemplo, a gente está falando de Constituição aqui. A Constituição de 88 foi feita para ser renovada. Tá lá. Ela mesma fala, ó, essa Constituição tá aqui, mas a gente precisa renovar ela. A gente tem que começar a estudar e ir avançando. A gente esqueceu disso. Às vezes a gente esquece das coisas mais ínfimas, as coisas mais bestas e se preocupa com as coisas grandes. Então, um exemplo assim, vamos lá. Eu sou cristão, certo? Amém. Mas eu dou o meu braço a torcer e vendo o meu voto. E aí? A gente começa a entrar numa guerra que é difícil você manter o seu ideal, realmente. Só que se você realmente entender o seu sentido em estar em Deus, o seu sentido em estar na política e o seu sentido de estar aqui no nosso mundo, porque Paulo já falava que nós fomos selecionados antes mesmo da criação do mundo. Então, se você tiver essa certeza, meu irmão, pode dar no meio da sua canela, você não vai cair. Eu penso também assim, cara, será que eu tenho um vídeo que eu posso até resgatar um trecho agora de um episódio da última eleição em que eu incentivo as pessoas a vender voto. Mas eu digo a elas assim, ó, venda seu voto para aquele cara que você não vai votar, Certo. porque você vai fazer ele gastar dinheiro. Uhum. E ele gastando dinheiro, ele vai estar contando ali com o seu voto e no final você vai estar de alguma forma combatendo o sistema. Eu, como cristão, estaria entrando na seara do jogo sujo ou não, dessa forma? Boa pergunta. Cara, minha concepção, tá? O Vitor me conhece, quem me conhece sabe, eu sou de uma palavra só. Então, exemplo, se eu falo pra você, suposição, chego pro candidato X e digo, ó, me dê 50 conto que eu vou votar em você, um exemplo. Cara, eu dei minha palavra. Se eu não respeitar a palavra que eu disse, quem vai me respeitar, sabe? Entendeu o lance? E eu entendo, e assim, não é que eu concorde, mas eu consigo entender quem faz isso. Não, mas eu quando eu quis fazer isso foi de uma forma Não, entendi, sistemático, sim, você usar o sistema contra o sistema, né? Não, eu entendi. Incentivar a galera a... Sim. Eu já sou um pouco avesso a essa sua visão, Rodrigo. Eu respeito demais sua visão. Mas por quê? Porque eu acho que 2 erros não faz um acerto. Por exemplo, você vai usar algo Justificar um erro contra o erro, né, no errado Sim. para tentar dar um golpe num errado maior. Entendeu? Sim. Eu acho que a gente tem que assumir mais a nossa responsabilidade e a nossa fé de dizer não vou porque é errado, não quero porque é errado. E se a população continuar nesse sistema corrupto, que continue pagando o preço. Por exemplo, a gente vai na UPA, o que é que a gente vê? Pessoas morrendo à míngua de dor, mas é o preço que a gente precisa pagar pela venda do voto, pela corrupção. Eu penso assim, do jeito que você falou, eu concordo com tudo que você falou, até o ponto dessa questão da população pagar. Por quê, Vitor? Desculpa, por quê, Vitor, também? Eu cheguei no nível de concepção, no curso de Direito a gente faz muito estudo sobre essa parte filosófica, né? Você entender um pouco do que tem por trás. E eu consigo entender perfeitamente que tem como você fazer um domínio em massa de cabeças não estruturadas. Sim. E fazer com que elas sejam suas vítimas usando ferramentas. Você vê, quer ver uma coisa? O TikTok, o Instagram, ferramentas que estão na palma da mão. Você fala uma coisa e daqui a pouco existe um código que ele tem a probabilidade ele calcula a probabilidade de uma centena de pessoas que agiu daquela forma, qual foi o próximo passo dela. Então ele começa a ler seu pensamento, né? Sim. E aí ele começa a induzir você, olha, ele aparece uma coisa que você quer, ou uma coisa que você nem pensou ainda, que você estava querendo, aí ele vai fazendo isso. E a matemática ela é usada na política abertamente. Sim. Então, quando eu penso em pessoas desestruturadas educacionalmente falando,
e financeiramente falando, eu não penso que elas estão pagando o preço quando elas querem só comer um quilo de carne, velho, no mês. A galera tá comendo salame mesmo com 600 contos do Bolsa Família, entendeu? Deixa só. Então vou esquecer o raciocínio, perdão de interromper. Hoje eu tava conversando com o Rafael, que é um irmão do trabalho, a gente conversa muito sobre Só rapidinho, viu? Rafa, obrigado pelo cafezinho. Ei, que café, viu, Rafa? Jesus abençoe o café da Rafa, amém. Peraí que eu vou até pegar um aqui, mas peraí. Rafinha é top, minha esposa, gente, top de linha, tá aqui sempre com a gente. Palmas pra Rafa. Vai, fala, desculpa. Não, fica à vontade. E a gente tava conversando, para vocês entenderem o contexto, pessoal, sou motorista de escolar, que transporto alunos da Prefeitura de Maceió, né? Para a escola da Prefeitura de Maceió. E aí, cara, eu tava conversando com o Rafa sobre o seguinte, eu cheguei na seguinte conclusão, que às vezes a gente fala, o Brasil não tem inimigo. Cara, o Brasil tem inimigo, velho. E é o próprio brasileiro. Porque um exemplo, vamos lá. Você falou sobre educação. É uma parada que eu não concordava tanto. Assim, não é que eu concordava, mas eu não via tanta necessidade da educação em si. Porque eu sou mais braçal. Então, exemplo, é como eu falei, eu gosto de resolver problema. Pode jogar problema que eu resolvo. Mas hoje em dia eu penso da seguinte forma. O mal do Brasil, o inimigo do Brasil é o brasileiro nesse sentido. Porque, vamos lá. Vamos voltar para a questão de direita e esquerda. Fazem quantos anos que a esquerda está no governo seguido? Aí veio a eleição do Bolsonaro, ele elegeu e agora votou ao Lula. Mas a pobreza continua a mesma, se não tiver pior. Que na verdade tá pior. Aí eu pergunto, cara, sério, eu tenho certeza que todo mundo já percebeu isso, cara. Eu tô pobre, continuo pobre, não saio da pobreza. Mas é isso, ó, é o que eu acho que eu não traduzi direito, porque assim, eu já fiz, eu tô há 16 anos numa empresa, e nesse processo eu já fiz processos seletivos, né? E fiz interno com pessoas que já estavam dentro do quadro de colaboradores, quanto com gente que queria entrar para dentro. E às vezes eu chegava assim no candidato, cara, e aí perguntava a ele assim, olha, tu ganha 2.000, tu vai ganhar 4. Só que a tua responsabilidade vai aumentar. Em vez de tu trabalhar 6 horas por dia, tu vai trabalhar 8. E o cara que é supervisor tem que ter responsabilidade. Ele vai trabalhar 10, trabalhar 12. Qualquer hora é hora. A verdade é essa, sim. Né? Não é o ideal. O ideal é a lei 44 horas semanais, mas a gente sabe que não é assim que funciona. E o cara dizia assim, olha, eu tô... E o cara é muito bom. O que ele fazia, dizia assim, não é o que eu quero não pra mim. 2.000 tá bom pra mim, entendeu? 2.000. A ausência da ambição, né? É a ausência da ambição. Então, assim, muitas vezes, os R$600 é o que a pessoa quer. Ela, na verdade, não quer os 600, ela quer sobreviver. Sim, ela não tem a ambição, não tem a visão lá na frente. A cultura dela não foi colocada para isso, sabe? Sim. Então, ela não, de certa forma, ela não tem culpa. Eu não acredito que ela tem culpa de estar sendo instruída, induzida por uma mídia que a gente tem no canal aberto. A gente está aí com a Globo. Vocês não têm ideia da influência da Globo ainda. A gente está aí com a internet, com o Casa TV, que teve 40 milhões de pessoas inscritas em uma Copa. E não fez cosquinha na Globo. Verdade. A Globo tem o maior investimento de todos os tempos na Copa, entendeu? Então, assim, de que forma a gente tirar essa influência da mídia, tirar essa influência do governo, sem pensar que a população é a culpada, sem pensar que o pobre coitado, que é a maioria, é culpado. Porque é o que o sulista faz, joga a culpa no Nordeste. Cara, a única solução que eu vejo viável para esse tipo de situação é a educação. Mas qual a educação, tendo em vista que os não, que dão educação... Aí a gente vai entrar em outro mérito. Aí a gente vai entrar em outro mérito. O professor Olavo, eu sempre gosto de enfatizar, Rodrigo, que o professor Olavo de Carvalho tem um texto, um vídeo, uma aula dele, que ele fala assim, do COF, do curso dele, que ele fala assim, quem é que está dando aula de moralidade hoje para os nossos jovens? Quem é? Será que é o cara que pensa igual ao seu pai? Que dizia, meu filho, roubar é errado. Meu filho, matar e pegar o que não é seu é errado. Ou é o Lula? Ou é pessoas que se espelham no Lula, por exemplo. Que ele fala, a gente não tem a base, não tem a número, mas ia citando números, tal.
Eu vi esse vídeo dele, né? que ele fala, ele foi numa entrevista Isso, na França, Isso. Isso, ele falou assim, no Brasil tem 40 milhões de pobres. E o Marinho chega lá e fala assim, tivesse essa quantidade toda, ninguém andava na rua. Então, mas para você ver que as pessoas que estão dando a educação hoje, é pessoas que se espelham no Lula, cara, no Lula. O cara, não vou nem falar o que o cara já fez, porque todo mundo já sabe. Então, assim, a minha visão hoje não é educação, mas que educação, Posso. entendeu? E só para complementar, Calheirinhos, Rodrigo, eu sou um cara cristão, cara. Eu acredito que todas as respostas de todas as perguntas que você me fala hoje está na Bíblia. Isso, eu ia entrar nesse Por mérito. exemplo, a mentalidade das pessoas, o que é que o apóstolo Paulo fala? Renovai-vos a vossa mente, né? A importância da gente renovar a nossa mente. Aí, mas o pessoal vai continuar sofrendo, a Bíblia fala também, o meu povo padece por falta de conhecimento. Agora, isso tudo atrelado, e aí eu falo, e por isso essa importância do nosso projeto, Calheirinhos, dos jovens cristãos. Isso. Por quê? Porque como é que eu entendo o cristão? Qual é a visão que eu tenho do cristão? O cara que não se corrompe, o cara que não vai vender o seu voto, e o cara que vai ser o sal da terra, ou seja, influenciar pessoas. Influenciar, nunca ser influenciado. Ele é o sal da terra, né? Quando a gente recebe esses títulos, segundo a Bíblia, é o sal da terra, o que dá sabor, não o que recebe sabor. A luz do mundo é a pessoa que ilumina, não que é iluminada por outras ideologias. Então, eu acredito que a solução para a gente resolver esse problema, claro que isso aí eu não estou falando assim que vai ser fácil, mas é o cristão, de fato e de verdade, assumir o papel dele aqui, principalmente no Brasil, cara. Principalmente no Brasil, o cristão assumiu o papel dele. Amigo, mas eu acho o seguinte, eu acho que nós, da direita, nós, de uma forma geral, me perdoe lhe dizer, eu vou usar uma palavra injusta e estou me colocando no meio. Nós somos um pouco burros estrategicamente. Porque, veja bem, de uma forma teológica, tudo que você falou aí, ela é perfeita. E eu acredito que realmente, na verdade, assim, é o seguinte, eu acredito que nós estamos vivendo o final dos tempos e as coisas só vai piorar daqui para frente. De uma forma estratégica, nós temos que entender que a ciência, ela é o instrumento que comprova a verdade na ciência é o experimento. Nós precisamos encontrar métricas para poder fazer o que a esquerda faz. Eu lembro de uma entrevista que eu fiz com o pastor Ulisses, e da Bola de Neve na época, que ele falava assim, ó, enquanto nós enviávamos missionários para a África, para arrecadar almas para Deus, o diabo, junto com a esquerda, ele se infiltrou nos nossos vizinhos, dentro das nossas escolas, nossas universidades, da nossa política, de tudo. Então, nós perdemos muito ano preocupado com lá fora, sem cuidar do nosso reduto, sem fortalecer, sem criar barreiras no nosso reduto. E você me permite acrescentar, e aí eu falo da importância da gente renovar nossa mente, por quê? Porque, por exemplo, a geração dos nossos pais, qual era o papel do diabo hoje? Derrubar o crente, derrubar o cristão. Era por prostituição, roubo, adultério. Fala outro pecado aí, amigos. Everton. Esses pecados capitais, mentira. Sim, mentira. Só que aí não se renovou, o time de renovar a mente ficou para a nossa geração, cara. Porque aí você vê a escola de Frankfurt, por exemplo, que filósofos demoníacos, extremamente demoníacos, que, desculpe o termo que eu vou usar aqui, que o inferno os tenha mesmo, que nem Antônio Gramsci. O que é que ele fez, cara? Ele disse, a gente, para bater na igreja vai ser difícil, velho. O que é que a gente vai fazer agora? Se infiltrar nas igrejas, para mudar a cosmovisão da igreja sobre determinados assuntos e aspectos.
E a gente ficou parado num tempo, cara, enquanto eles estavam se filtrando na Em nossa todo igreja, canto. em Isso, todo isso. canto, e a gente ficou, não, o diabo vai usar prostituição, mentira, adultério. Prostituição, mentira, roubo e adultério. Não fomos estratégicos. Entendeu? Isso. Eu servi as Forças Armadas por alguns anos, e aí se chama guerra irregular. É você atingir o inimigo sem o inimigo perceber que você tá atingindo. Minando. Isso é Uhum. minar. Professor, Então, mas diante disso tudo, que é essa ótica, então nós não falhamos. convergimos nessa visão. Isso. Nós entendemos que estamos falhando, que falhamos, e que somos uma direita mal estruturada. Porque E como nós estruturar processos para que que a direita se organize e ela consiga combater de forma estratégica, como você disse que era lá quando você servia, Sim, né? sim. E como a esquerda fez. Pronto, deixa eu trazer só um exemplo para exemplificar muito bem essa situação. Vamos lá. Hoje eu presenciei uma cena que eu. Cara, ajuda vocês, velho. Eu disse, Jesus, volta que eu não tenho mais paciência para lidar com as pessoas. Uma filha, nos seus 7 anos, não queria ir pra escola. Aí a mãe, não, minha filha, vá. E aí a filha gritou com a mãe, falou palavreados com a mãe, baixíssimos, ainda deu dedo. Aí eu disse, oxe, ela vai voar no pescoço da menina é agora. Agora eu vou ver né? Não, ela só riu. E aí, volta a questão de você assumir a responsabilidade, a nossa responsabilidade. Porque o que eu falo, educação, tá? A gente tá falando de educação e voltando para essa questão religiosa em si. Eu conheço muita gente que é analfabeto, mas tem muito mais educação do que gente com PhD. Perfeito. A gente terceiriza o ser humano, o ser humano gosta de normatizar as coisas, deixar igual, gosta de um padrão. E aí entra as questões filosóficas, vamos lá. O que é que uma criança aprende hoje na escola? Hoje, agora sim, hoje. Na moral, eu sei que vai ter criança que vai querer estudar e tudo mais, os pais vão dar a atenção necessária para os filhos, e amém por isso, mas boa parte das crianças vai para a escola, fica dançando TikTok o dia todinho, depois volta para casa, e fica esse ciclo vicioso. Aí eu pergunto, cadê a educação dos pais? Mas cadê a educação que os pais tiveram? Isso, pronto. Pais? Aí a gente vai começar a entrar numa seara do tamanho do mundo. Porque assim, se eu não tenho uma base familiar, como é que eu vou ensinar o meu filho a ter base? Mas vocês não entenderam uma coisa. Não entenderam, né? Me perdoe a forma como eu falei, mas eu quis dizer o seguinte. Repare, essa própria sua frase, ela estrutura uma coisa que está acontecendo. Nós estamos tendo hoje os gigantinhos aqui em Alagoas, que as mães entregam às 7 horas da manhã às crianças e ela recolhe às 6 horas da manhã no ônibus. Crianças pequenininhas, de 4, 5 anos, estão sendo criadas pela escola que nem manada. Isso. E chega às 6 horas, passa 1 hora em casa e pronto. Estimulada pelo governo, estimulada por uma falta de dinheiro que ela tem para poder comer, e ela precisa trabalhar, e ela não tem com quem deixar o filho. E às vezes o único alimento então, é o da escola. Como eu quero chegar numa solução a nível, tipo assim, estratégico, de pessoas intelectuais que nem vocês dois, para a gente criar como uma escola de jovens, negócio que você falou, alguma cutucar um parlamentar para desenvolver um projeto de lei que vai minando aos poucos esse tipo de estratégia que retém cada vez mais as pessoas prisioneiras. Pronto, então, deixa só, para mim, assim, depois você entra, mas para mim, qual é o primeiro ponto que a gente tinha que entender? Que as pessoas cristãs de direita precisam começar a tomar posições e se posicionar. Então, exemplo, eu conheço pedagogas que são de direita, mas por estar num ambiente que 90% é de esquerda e é minado, ele fica de boa. Não, pô, começa a se posicionar, começa a realmente querer ensinar o que é certo e não manada. Aí um exemplo, vamos voltar para a política. Cara, eu tenho um vereador cristão, conheço o cara tem projeto. Sabe qual? Eu fico revoltado quando eu vejo políticos debatendo e tipo assim,
você não fez isso, você não fez aquilo, você não fez. Mas não apresenta projetos que realmente vão mudar. Eu acho que é isso que você quer tocar. Como é que a gente vai solucionar o problema que a gente está vivendo hoje na sociedade? Não é isso? Exatamente, porque a direita, porque tudo, Rodrigo, tudo. Se você fizer uma análise de mundo moderno, lá no tempo do iluminismo, do mundo mais moderno, da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, Sim, e aí sim. a gente vai usar os termos direita e esquerda, que eu não acredito em direita e esquerda. Eu acho que existe uma quantidade maior de pessoas que se dizem de direita migrando assim para o cristianismo e tal. Mas o que é o cristão? A gente vive uma guerra cultural há bastante tempo, Essa é boa, planejada essa é boa. e projetada sistematicamente por Karl Marx, Antônio Gramsci e outros filósofos da escola de Frankfurt. Eu bato muito nessa tecla, cara. É o que o Nicolas fala, é o que o professor Olavo de Carvalho abordava muito essa tecla. Nós temos aí o livro do. É, O cristão e a política. não. Ma- Malaquias, não. Como é? Ah, Bíblia. Não. Da Bíblia. A do. Acho que eu sei que é que traz as teorias, né? Seria meio que comunismo de esquerda pra. Eu tô tentando lembrar Não, também. mas era tem até. Tem até como. Como é o nome daquele cara? Porque agora eu preciso Karl lembrar. Marx, não. Preciso lembrar. Se eu não lembrar agora, o podcast não anda. Frederick Engels, não. Não, é um. Que a gente tem até uma coisa quando fala assim, você foi Malaquias, não. Foi, tipo assim, fez uma coisa errada. Maquiavel. Maquiavel. Pô, Nicolas Maquiavel, Tem um livro pô. dele, como que é o livro dele? É o. É o. Ah, Abel tem a minha irmã. É, a eu minha li, cunhada cara, tem esse esse livro. Que Pera aí, sistematizava Jesus. É. tudo isso que a gente Vou tá vivendo lembrar. agora, a Isso. loucura. Maquiavel, ele é do. Nicolas Maquiavel, né? Então, aí que tá. Aí, vamos pensar Dizia nos. tudo isso, cara. Vamos algo pensar, sistemático isso é algo e sistemático e planejado. tipo assim, pensa comigo, o Maquiavel, não sei quantos anos atrás, ele conseguiu prever que a sociedade ia tomar esse destino. Então é algo Então, é algo sistêmico. sistêmico, E o isso, que você entendeu? falou aí do gigantinho, o que é que me deixa bastante indignado, assim, com algumas amigas que eu tenho essa intimidade de falar, eu falo abertamente. Com a maioria não, porque isso aí vai mais pro pessoal. O que me deixa bastante triste hoje, Rodrigo, é você chegar na igreja, ver mães cristãs, teoricamente cristãs, pais, teoricamente cristãos, apoiando essa iniciativa do gigantinho. Por exemplo, abrindo mão da identidade e da missão que Deus deu para o pai e para a mãe. E aí a gente vai entrar na questão cultural, sempre a questão cultural. A esquerda, você, Vai. você falou aí, Propaganda. ao vivo, Ao vivo é assim. você falou aí a questão de como resolver essa questão religiosa, esquerda e direita. A esquerda por si só é ateia. Isso. Né? Karl Marx diz que a invenção de Deus foi obra da burguesia e tudo mais. Então a esquerda ela já é ateia por natureza. Então o que me incomoda hoje não é a esquerda. Esse discurso de Karl Marx, de burguesia e proletariado, isso para mim é uma forma de estruturar Sim. a mente das sociedades e nada mais do que Sim, isso, entendeu? sim. É só guerra isso. de classe. É só você mostrar, é só você, é tipo assim, se você tá desesperado, qualquer coisa que te apontarem é isso. E aí todo mundo vai. E eu não entendo como que isso pode fundamentar qualquer coisa na cabeça das pessoas. Porque, por exemplo, eles falam naquele livro que é. Agora estou esquecendo o nome de tudo. Manifesto Comunista. Manifesto Comunista, sobre agressividade, você tem que Sim, tomar mesmo na sim. lapada, fala um monte de coisa absurda, né, ali. Imagine se fosse com você. Eles não têm senso, não. As pessoas não têm senso. Deixa eu Isso trazer só uma a provocação. desconstrução da moralidade, da ética e tudo que o Ocidente e o cristianismo trouxe, né? Então eles falam de famílias comunitárias. Sim. Então você vê que a ideia dos caras é o quê? Não é, você acha que o comunismo, qual é o principal inimigo do comunismo? É o capitalismo? Vocês acham que o capitalismo é o principal inimigo do comunismo? O capitalismo é o irmão gêmeo do comunismo. O principal inimigo do comunismo é o cristianismo. Ou o comunismo não ataca identidades que Deus instituiu. Por Sim. exemplo, homem não nasce homem. Na visão deles, tudo é uma construção social. Então você é homem, você nasceu homem, você não nasceu homem, você vai se construir.
Então você pode chegar aqui e dizer amanhã que é uma mulher. Isso é a relatividade das coisas, né? Então, o inimigo principal do comunismo é o cristianismo. A tara dos caras é acabar com o comunismo. Por que a gente diz que roubar é pecado? Você não acredita que eles sejam um caminho, não? Eu acredito que eles não têm... Realmente eles não acreditam no cristianismo, eles não acreditam em nada. Os comunistas, a maioria, não vou dizer que é todos, né? A gente tem cara que é meu louco mesmo, mas a gente pega o conceito de uma forma geral. Eu penso que eles não acreditam em nada. Mas eles não têm essa... Não é que, tipo assim, o objetivo final seja esse. Realmente eu acredito que eles acreditam numa sociedade igualitária para todos, que todo mundo tem que ganhar pouco, mas que é hipócrita, né? É a questão do iPhone, né? Sim. É hipócrita. Todo mundo tem que ganhar a mesma coisa, mas eles acreditam que de alguma forma funciona. Não é nada científico, não tem canto nenhum do mundo que funcionou, né? A gente tem Cuba aí, o exemplo de Cuba, que é a única... Não, tem um lugar que eles falam direto. Suíça? Suíça. Tem um que eles usam sempre. É um socialismo capitalista. A China é o comunismo mais capitalista do mundo. Mas é... Então, veja. Porque, assim, vamos lá. Se um exemplo. Se eu quero convencer futuras gerações que, sei lá, o sol é azul. Vamos supor que o sol... Mas aí é que tá, por exemplo, que nem o Rodrigo falou. O comunismo não acredita em Deus, em Jesus, em nada. Mas o que é que eles acreditam? Que o cristianismo influenciou o Ocidente. Isso. Então, o que é mais fácil acabar? Com a pessoa ou com a ideia? É por isso que eu disse, Maquiavel, ele fala sobre essa questão de você destruir o que tiver pelo caminho também. E também o próprio Karl Marx, no livro dele, fala também. E o cristianismo, por ele estar no caminho, eu não acredito que ele seja não é o foco. O foco. É. Eu acredito que o foco uma consequência. seja... Justamente, é uma consequência. E junto com o cristianismo, vai vir outras coisas também. Mas o próprio religiosidade pelo avesso, de candomblé, tudo isso. Mas na verdade, cara, a minha visão é essa. A minha visão é o seguinte. Por que eles não conseguem acabar com o cristianismo na sua essência? Porque eles mataram Jesus, mas não conseguiram matar o que Jesus fez. Mataram, claro que foi um projeto de Deus, um plano de Deus, mas eles crucificaram Jesus, mas não crucificaram o Evangelho. Então, sem sombra de dúvida, eu falo aqui para você, é só a gente olhar o que é que sustenta uma sociedade. Família, Deus principalmente, a fé, a família e o trabalho. Coisas que Deus, cara, foi projeto de Deus. Deus disse, olha, só o teu trabalho comerás. Sim. Filósofo pós-moderno, que eu acredito que seja, não autoproclamado, Silas Malafaia fala sobre isso, né? Que é isso, que não existe outro método, outro modo, outro jeito que deu certo na história da humanidade. Sim. Né? Ele fala... O Silas Malafaia, ele é controverso, as pessoas, tem gente que gosta, tem gente que odeia, tem gente que vê ele de uma figura política. Eu não vejo ele como uma figura política, eu vejo ele como um braço. Se você pegar os discursos dele desde 1980, foi ele que levantou o protecionismo no Brasil e ele vem criando espaço, protegendo, tentando proteger o que depois se torna maioria, né? Lá no meados do ano 2000, que era, a gente toma uma representatividade muito grande, assume o percentual maior que o catolicismo e começa a ser perseguido pelo próprio parlamento. E ele se infiltra no parlamento, tem discursos dele na Câmara dos Deputados, no Senado, ele tentando barrar projetos de lei em 2014, projeto de lei que era absurdo do Jean Williams, ele brigando lá, entendeu? Então ele era parte pensante, porque o Bolsonaro também já estava naquela parte, só que o Bolsonaro era mais falado. O Silas, um embate mais agressivo. O Silas começou a botar na prática aquilo que a gente estava falando aqui sobre a questão da resolução do problema. É o quê? Se posicionar. Podia pensar assim nisso. Eu acho que é mais a fundo, por exemplo. Não, sim. A nossa direita do Brasil, ela é coerente com o que ela fala? Não. Tem cara de direita aí, velho, que defende a família e vai sair contra a justiça. No nosso primeiro... No nosso primeiro encontro, desculpa, no nosso primeiro encontro, eu falei pros meninos, disse, pessoal, quer entender o mínimo sobre política no Brasil?
Teatro das Tesouras do Brasil Paralelo. No mínimo, você tem que assistir esse vídeo. É tipo assim, a base. Pra você começar a entender como é que funciona a política no Brasil. E aí, direita e Sim, esquerda. e você vê uma coisa que é cultural, por exemplo, a gente estava no outro grupo político, quer dizer, com outras pessoas, né, que a gente fazia parte, e a gente foi para um café. Olha só. Meu amor, só um minuto. Meu amor, se você puder, por gentileza, deixa minha câmera aberta, pega água pra mim, esse copo que tá aí do seu lado, Deixar a câmera. dessa câmera aqui, por favor. Deixa lá. Assim? Isso. Aí pega água pra mim, por favor. Então, para você ver como a direita, ela tá anos-luz atrás da esquerda. Mas essa distância poderia diminuir a curto prazo, mas olha só a diferença. Enquanto a esquerda tá focada, o projeto da esquerda é algo de hegemonia, de abraçar a massa, formar lideranças, a direita tá preocupada em eleição, cara. Em eleição. Em eleger o deputado, em eleger o vereador, em eleger a política partidária. E aí eu vou dar um Não digo exemplo. que a esquerda não pensou nisso Não. em determinado Não, momento. então, Pensou. aí é que tá. E Ele aí- pensou, e só aí que o não é deram acontece? prosseguimento. A gente foi para um Eu acho que almoço, a gente foi para um almoço lá e tinha um rapaz que ele, um senhor já, que eu não vou citar nomes, falando da direita de imagem, vendemos morais. E ele Já a gente militante começa a falar uns comunista. nomes. Ele é militante comunista até hoje, tá? Deixa eu pegar a água aqui. Uhum. Ela vai passar na frente da câmera, pessoal, minha esposa linda. Né? Não tire, não. Não. Ela tirou, não acredito. Já ia participar. Queria que você participasse, toda linda. E o café aqui tá rolando solto. Não O vou café cortar aqui. nada. Aqui é tudo direto. Pode falar. Direto ao ponto. Então você vê, ele é militante comunista, ia participar da guerra armada, né, no período do regime militar. E ele falou, e é um senhor já, e quando ele fala, que ele fala as coisas com fundamento. Por mais que ele seja antagônico, né, há um hiato entre eu e ele. Divisão de mundo. Mas ele disse, cara, o maior inimigo de vocês, da direita, não é a gente não, cara. É vocês mesmos. Quantas lideranças vocês formaram? Por exemplo, na Guerra Armada, o Partido Comunista elegia os três próximos presidentes da UNE. Então a gente ocupou, qual foi o primeiro lugar, o primeiro espaço estratégico que a gente ocupou? Estudantil. Estudantil, é a base. Então a gente elegia os próximos três presidentes da UNE, cara. Eu tava vendendo roupa, fulano tava vendendo roupa, ciclano tava vendendo roupa para comprar o fuzil e ir para luta armada contra os militares. E eu era vice-presidente da UNE e já estava programado para minha chapa quando saísse, já vinha outra. Então a gente formava lideranças para ocupar espaços estratégicos. E a direita está preocupada meramente em eleger o vereador. Muito importante. Agora, isso me leva a uma visão de base. Sempre que alguém fala alguma coisa muito estratégica, eu penso na base. Uhum. Eu acho que nós precisamos viver nossos valores Sim. de direita. Né? Nós pensamos sempre como cristãos conservadores, e a direita ela não pode ser só isso. Isso daí é muita coisa. Deus é Deus, né? Uhum. Não é? Veja bem, eu não estou falando que Deus é pouco para isso não, mas eu acho que ser de direita ele abrange muita coisa. Sabe, missão, visão, valor? Sim. Os valores da direita, ele tem que entrar na cabeça do jovem que não é conservador. Quando eu criei esse podcast, eu criei a inspiração dele, e na inspiração, tá anotado, até hoje eu tenho isso aí, eu disse que eu ia conversar com todo mundo, com gente de direita e de esquerda. Trouxe aqui Tecanelma, sentou aí nessa cadeira que você está, e ela conversou comigo e eu saí com algumas visões Diferentes. E às vezes bacana. bacanas. Isso, algumas. Exatamente. A maioria não. É. A maioria a gente converge. Mas nós precisamos conversar e estruturar melhor a nossa visão enquanto direita de base, para que capte mais lideranças e distribua melhor essas lideranças. Do jeito que você está falando aí. Muito importante você falou. Gostei dele. É uma estratégia. É uma estratégia. É uma estratégia. Sistêmica. Sim, sim. Sistêmica. Porque você veja, é importante a gente, que nem você falou, passar a visão conservadora e trazer com os nossos argumentos sólidos
cristã, que eu acho que é a única religião que tem materiais históricos, arqueológicos, concretos, que realmente Jesus existiu, que realmente ninguém morreria, que nem os apóstolos morreram por uma mentira. Mas além da gente converter novos, se eu posso falar assim, converter novos jovens conservadores, pessoas conservadoras de direitas e cristãs, tão importante quanto isso, Rodrigo, é a gente formar quem já temos. Por exemplo, se você puxar aí uma pesquisa, a maioria dos jovens cristãos nasceram na igreja, se formaram na igreja, quando chegam na universidade abandonam a fé. Por quê? Porque só conheceram a letra, só conheceram a música. Você vai orar, você vai ir para a igreja. É isso que eu tô falando. E quando chega na universidade, tá lá o professor ateu que dedicou anos com fatos históricos Com para vários combater. jovens, eu estou numa faculdade totalmente constituída pela esquerda. Você não tem ideia do que E eu o tô que é que a vendo. direita... Isso, e o que é que E a outra direita coisa, falar tem de feito? Jesus, eu acho que é um pecado dentro da sala de aula, entendeu? então. Você falar dele, E o não. que, e o que é que a direita tem feito para a gente pagar esse resgate que a esquerda sequestrou? Porque em alguns grupos da minoria, isso aí, a esquerda sequestrou, por exemplo, a classe LGBT, a classe dos negros em uma boa parte, as pessoas mais pobres, vulneráveis. Mas, bicho, a gente como direita, o que é que a gente tem feito para pagar o resgate? Para trazer esse pessoal para o nosso lado. Então você veja, eu já tentei falar com várias pessoas aí de mandato, de política e tal. Então, pessoal, vamos formar um grupo, cara, vamos ocupar espaços, vamos formar liderança. Sabe o resultado disso? Terceira eleição, são os mesmos. Individualidade. São os mesmos candidatos. E o pior, não falo a política partidária, não. Quantas lideranças a gente tem na universidade, na emissora de TV, num bairro de líder comunitário de direita, conservador e cristão? Não temos nada. Não tem. Nada. Você vê, amigo, eu vou lhe falar aqui uma coisa, confidencializar uma coisa. Duas que aconteceu e que verifica isso que você está falando. E que isso daí, velho, é muito importante mesmo. A primeira coisa, eu sentei na mesa de uma pessoa, de uma grande liderança, e disse, olha, daqui a 4 ou 8 anos eu talvez tenha pretensões políticas. Essa pessoa disse, felizmente, meu filho é candidato e eu não posso fazer mais nada por você. Fechou as portas de vez. De vez. Não precisou falar o nome, não. Fechou. E eu fiquei pensando, meu Deus, o Partido dos Trabalhadores, se você chegar lá na esquina, eles estão com a vara de pesca para dizer, olha, vem porque tu vai fazer meu amigo, parte ele vai colocar um tapete vermelho para você entrar. E outra coisa, eles pensam assim, de uma forma... Beleza, olha, vou estruturar e fazer isso tudo que você está falando, mas eles também pensam no próprio ego deles. Sim. Cara, se você vir, vai ser bom para mim, porque Isso. vai fazer parte da legenda, a legenda vai puxar voto. Não, a direita não. Você é um risco para mim. Isso. Entendeu? Você é um risco. Rodrigo, só para o JCOM, vou dar um exemplo, participei do JCOM. Foi uma iniciativa do Republicanos, que ele juntou jovens que gostavam de política, levou até a Câmara dos Vereadores de Maceió. A gente, acho, se não me engano, foram 2 dias, A gente participou do dia a dia, e aí a chave era criar um projeto de lei. Se não me engano, eram 8 turmas. Se eu não me engano, eram 8 ou eram 6 equipes. Dentro dessas 6 equipes, ou 8, eu não me recordo agora, tinha muita gente boa de verdade, com ideia, cara, quer dizer, cara, diferente, sabe? E, entre aspas, de direita. São representantes de direita que já tinham uma base política, já tinham um entendimento político, já entendiam o que era política. Beleza. Pergunta pra mim se alguma dessa galera que participou foi pra frente. E aí não tinha questão de formar liderança. É só um... Não, a direita não tem essa questão Não de liderança, tem. não tem. Não Aí... tem nenhum parlamentar em Alagoas, nenhum. Pode Não ser tem, que tenha em outro não estado. tem, não tem. Alagoas não tem Não nenhum tem. parlamentar de direita que tenha lideranças espalhadas pelo Não país. tem. E nem é interessante para eles ter, porque pode ofuscar a hegemonia deles. Sabe um exemplo bem claro disso? O Alfredo Gaspar. O Alfredo Gaspar, ele não era uma figura política. Quando ele entrou na política,
Mas, ó, pode vir, é que nem o professor Olavo de Carvalho, pode vir falar, pode vir 1000 Bolsonaro, cara. Se a Não. gente se preocupar só com a questão da eleição partidária, a gente. Vem cá, o canal Terça Livre foi fechado em qual mandato? Quem era o presidente? Sentiu. Mas estou querendo. Ó, uma coisa, é assim, eu também entendo que estão querendo acelerar o processo. Eu não acredito que seja na nossa geração. Não. Mas quem vai asfaltar, por exemplo, o Bolsonaro. O Bolsonaro asfaltou a direita no Isso. Brasil. Ele chegou arregaçando tudo. Se a gente for construir aqui, tá aqui uma rua, um exemplo, uma rua sem saneamento básico, barro. Primeiro passa a máquina, Sim. rasgando tudo, né? O Bolsonaro foi isso, cara, para depois vir o asfalto. Então, é que nem a gente. Se a gente não fizer nada agora, que eu acredito que muitos de direita não vão fazer, por isso que a gente teve a iniciativa, Rodrigo. E assim, é um versículo que eu guardo comigo. Eu fui em outro podcast, eu anotei na mão. Da Rainha Esther. Ela falou, perecer, perecer. Então, se esse projeto que a gente está começando não der fruto, se perecer, pereceremos. Agora, não dá para a gente ficar omissos e não fazer nada. Então, dentro de mim arde esse desejo do Everton Arde, de outros jovens Ardes, de a gente recrutar o máximo de jovens possíveis, cristãos e conservadores. Por que cristão? Porque não vai se vender, não vai se corromper. Chegar outro projeto aí oferecendo dinheiro, eles não vão, não pelo dinheiro, pode ser que vá pelo projeto, conservadorismo tal e tudo mais, mas não por se vender pelo dinheiro. Então a gente está começando um projeto grandioso, cara. A gente vai começar a dar aula de conservadorismo, da fé cristã, para formar literalmente o jovem conservador e cristão na nossa sociedade. Isso quer dizer que a gente vai ocupar cargos políticos partidários, ser vereador? Não. Isso não quer dizer. Por exemplo, você tem pretensão em ser candidato a vereador? Pode ser que eu tenha pretensão em 2028 de ser candidato a vereador. Mas e se eu não for? E se eu não for? Eu quero ser uma liderança conservadora onde quer que eu esteja, uma liderança cristã. Eu quero que o Everton seja uma liderança conservadora no trabalho dele, no bairro dele. Entendeu? Então essa é a nossa visão, cara. E eu fico muito decepcionado, que nem você ficou, quando eu vejo, e aí parte também contra o que é pregado, principalmente na direita, de meritocracia. Você vê aí, falam-se muito de meritocracia, de pessoas que não construíram nada. Mas porque é filho de um político, tá herdando um espólio político aí. Aí você me leva a uma outra coisa que é um recado final aqui, que é para nossa galerinha que está aí assistindo. Quem ficar até o final vai ver, né? Que é o seguinte: o nosso único partido que se dizia de direita aqui em Alagoas, ele é hoje uma cópia Ctrl-C, Ctrl-V do PT. Sim. Entendeu? A última eleição, nós tivemos pessoas que migraram. O PL, ele deveria fazer o que ligas acadêmicas fazem, entrevista com quem quer participar para poder adotar, se filiar ao partido. Porque o PL ele não nasce com Bolsonaro, mas ele se cria com Bolsonaro. Ele permanece com Bolsonaro e com a ideologia que Bolsonaro carregava. Então, se criou muita expectativa no que o PL poderia trazer. E ele cresceu, explodiu. Ele explodiu muito rápido. Mas da mesma forma que a curva foi vertiginosa para cima, está sendo vertiginosa para baixo. Porque na última eleição nós tivemos Chico Filho, que era de um partido alinhado ao Centrão, né? Nós tivemos diversos parlamentares que se alinharam à base do caso do JHC, que veio como manada sem estar alinhado a ideologia partidária nenhuma, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E a gente tá vendo o movimento inverso. JHC com o céu do PL, um Atuia saiu junto. É porque esses caras não são do PL por causa do JHC, não por causa da ideologia exatamente. E isso tem muito de partido. Todos os partidos têm isso. Essas alianças políticas, tudo que está acontecendo no PL hoje, eles estão pensando como um partido grande. E talvez eu esteja errado, eu seja um coitado que não entenda nada de política.
Mas só que aí entra o vídeo de Michele Bolsonaro, que diz, rapaz, será que você tá mesmo doido? Porque Michele Bolsonaro, ela fala sobre tudo isso. Como é que Bolsonaro recebe... Bolsonaro e os filhos recebem a lapada que levou de Ciro Gomes, e depois o filho vai procurar Ciro Gomes para se alinhar politicamente por causa de um viés de objetivo, não de ideológico. O filho do Bolsonaro, nesse caso específico, ele agiu como político fosse. Ele abriu mão da ideologia. Isso, ele abriu. Isso, ele abriu mão. Da direita é política partidária e a gente vai passar mais uma década com a hegemonia da esquerda. Exato. Porque ele abriu mão da ideologia. Qual é o nosso problema? Tem um partido aí se criando novo. O novo. Mas será que o novo, por exemplo, Marcelo Van Hatten até tá. Porque assim, cara, eu vejo assim também. Um exemplo. O Zema. O Zema vem com uma ideia bacana. O Partido Novo eu acho que é o partido mais coerente da direita. Não perfeito, mas o mais coerente, de abrir mão de privilégios, tudo mais. Só que eu acho, cara, que a gente não pode, por exemplo, o Zema, você viu o Zema falando, a gente vai privatizar tudo. Eu acho que não é por aí, privatizar tudo. Por exemplo, você estudou pra caramba, passou no concurso público, vem um cara com a canetada e acaba com seu plano de carreira. Eu tenho um amigo que era 12 anos na Eletrobras, e quando privatizaram a Eletrobras, ele perdeu o emprego, a esposa ficou sustentando a casa, ele já com uma certa idade não conseguia trabalho. Então, assim, na minha visão... Mas é a visão partidária de privatizar tudo ou é do Zema? Eu acho que é do Partido Novo, não anti-privilégio, um Estado inchado, né? Eu não falo anti-funcionarismo público, mas eu não acho... sou a favor não da privatização porque veja, cara, tudo é como você se administra. Eu acho assim, que não dá para criar mais estatais. E isso eu acho que a gente pode chegar no denominador comum. Criar algo, inchar mais o Estado, não dá. Agora, não dá para acabar com o que já tem. Correio deu lucro, o presidente Bolsonaro deu lucro. Então, o problema não é o Correios. É a administração. É quem administra. Se parar de roubar, sobra dinheiro. Eu penso assim também. O Correio você pode fazer, sabe o quê? Não, eu acho que dá para criar mais estatais. Eu acho que dá para criar mais alguma coisa. Inchar mais o Estado? Não é inchar. Dá mais lucro. Você falou que o Correio deu lucro. Tudo depende do gestor. Sim. Se você, por exemplo, cria uma estatal de transportes, que vai criar um Uber privatizado. A gente para de dar lucro para o Uber dos Estados Unidos numa plataforma interna que vai cuidar de tecnologia e vai estar direcionando e fazendo campanhas massivas na TV, trazendo usuário para o próprio Estado recolher. Mas hoje, com essa visão perfeita, a sua visão, só que hoje eu acho que não seria tão viável ideologicamente, porque a gente sabe que quem ia captar esse grupo era a esquerda. Você sabe que a direita não funciona, mas assim, você está falando de princípios. Você está falando de princípios. Você falou, não, porque se for certo pelo certo, porque pelo que pode dar certo, eu tô com o Zema. Vamos acabar com tudo, privatizar tudo, porque é o que, tipo assim, é igual comunismo e capitalismo. O que é que dá certo? O que é ideal? O ideal é todo mundo ter direitos iguais e todo mundo viver bem. Mas o que dá certo é o capitalismo. O privatizar tudo, que Zema fala, será que não é o certo também? Porque se deixar os estatais, vai acabar parando na mão do esquerdista que vai acabar com tudo? Porque a gente tem essa visão também, por exemplo, vamos fazer igual aos Estados Unidos, mas a nossa sociedade é igual Não vai. Era isso que eu ia entrar nesse mérito agora. Então, veja, o problema é a mentalidade. A mentalidade. Uma coisa aqui. Espera aí. Fiz ou não um filtro? Não, isso aí. Acho que é alguma coisa dessa extensão aqui, ó. Porque falou de esquerda. Que eu tava se caminhando por fim mesmo. Sai, Rodrigo, daí. É um curto. O fio aqui, deve dar. Resolveu. A gente só grava o finalzinho aqui, depois eu edito isso. Vai ficar um pouco escuro, né? Calma não. Eu E faço... a TV também. Desligou a TV. Corta pra minha câmera, por favor. Bota no chroma key aí, ó. Pronto. Falou da esquerda aí. Aí no caso eu vou cortar ainda bem. Pode deixar assim. E a gente tá se encaminhando pro fim aqui, porque a gente falou, eu vou deixar. Vocês viram, né, velho?
Os caras falam uma macumba, cara. Não vou falar macumba, não, senão Tá depois. errado, tá repreendido. Mas deu culto aqui. Minha gente. Porque você falou Mas- privatizar a Eletrobras. Mas minha gente, corta aí pra do meio pra mostrar eles. Agradecer vocês. Vamos fazer um novo episódio. Daqui a uns 15 dias vocês estão convidados de novo aqui. Tá tudo escuro ali, ó. Tudo escuro aqui no estúdio. Mas é assim mesmo. Vocês estão convidados. Obrigado pela presença. Foi muito A gente bom que agradece. bater esse papo com vocês. E vamos lá, na próxima, daqui a uns 15 dias, eu vou ter. Vai ser um privilégio estar aqui, viu? Se eu pudesse deixar uma Que falta Conta tempo. pra ele, pra ver. uma frase específica pra você, velho, é assim: você que é de direita, conservador, assuma a sua responsabilidade, meu irmão. Assuma a sua responsabilidade, porque a gente precisa de pessoas que têm esse compromisso. Não é nosso movimento, não é partidário, não é nada. O Brasil, o mundo, as pessoas precisam de pessoas que assumam um compromisso e vistam a camisa. Então, se eu pudesse deixar essa mensagem, é só essa. E vamos embora. Daqui a 15 dias estamos de volta, né? Fechou. Tamo de volta. Pode deixar sua mensagem também. Deixa uma mensagem breve, mas com um significado bastante importante. E eu vou trazer ele de novo, cara. O professor Olavo de Carvalho. Moderação em defesa da verdade é um serviço prestado à mentira. Então se posicione e pague o preço que tiver que pagar por defender a verdade. Perfeito. Grande frase. Essa é forte, né? E trouxe um grande nome, Olavo de Carvalho, né? Galera, agradecer vocês que ficou até aqui. Pedir a vocês novamente que curta, dê o like, compartilhe. E se mantenha aí conosco. Obrigado por ficar firme e forte, né? A gente não perdeu. Não tem tantos inscritos, né? Mas não perdeu quase nenhum também. Porque a galera acaba fazendo, né? Filtragem do tempo que a gente ficou sem postar. Mas agradecer vocês todos e pedir a vocês para poder fazer essa família crescer, só dar aquele velho like. Valeu, galera. Tchau. Pai,